Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. A editora Univale está lançando a série Bebê Bilíngue. O primeiro livro já está pronto e se chama Drusca, que também é o nome da série. Aqui no estúdio eu vou conversar com a autora desse primeiro livro, a professora Adair Neitzel, que traz pra gente aqui em primeira mão esse livro aí da série Bebê Bilíngue. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Professora, é uma iniciativa bastante interessante, né? Ter essa preocupação já de ensinar as crianças, já de 0 a 5 anos, outra língua. E o livro como um guia para esse aprendizado, é isso? Então, o livro, esse Drusca, inaugura uma série de livros bilíngues. Ele é editado em português e inglês, português e francês, são duas línguas. E, na verdade, é um sonho da gente de colocar num único material duas questões que são muito caras para quem pesquisa a literatura, que é um livro de qualidade para criança pequena, que reconhece que essa criança pequena ela tem o direito a ter um livro de qualidade. E também ensinar uma outra língua, seja ela o inglês ou o francês. Nesse período, professora, a senhora como educadora, né? Nesse período, a criança chega a absorver com mais rapidamente uma outra língua do que a língua nativa? Sim, sim. Todos os estudos na neurociência já demonstraram isso, né? Que a importância da criança aprender uma outra língua nos primeiros anos de vida, porque o cérebro possui muita plasticidade. E essa plasticidade auxilia na aprendizagem dessa outra língua, né? Além da língua materna. E esse livro, onde que ele pode ser aplicado, né? A gente estava falando no início que foram abertas várias escolas aqui na região, principalmente com esse conceito bilíngue, né? Então, a gente pensou no livro para criança pequena, né? A criança pequena se situa de 0 a 3 anos, mas ele é um livro que pode ser bastante utilizado, inclusive nas séries iniciais de alfabetização, né? Primeiro, segundo ano. E não foi só pensando em escolas bilíngues. Lógico que as escolas bilíngues, as escolas de idioma, elas são um nicho para esse tipo de literatura. Mas a gente pensou principalmente na educação infantil, da rede, das escolas particulares, né? Porque a criança, ela aprende muitas coisas pelo viés artístico. E o livro de literatura, ele é arte. Né? Quando ele é bem elaborado, ele é arte. Ele é arte como o cinema é arte, como o teatro é arte. Então, o livro de literatura, ele é arte, sobre tudo isso. Mas ele ensina muitas coisas. Neste livro aqui, por exemplo, que é o Drusca, né? O que nós ensinamos, né? Nesse livro aqui, a criança aprende vários conceitos que ela vai aprender a lidar na sua vida. Por exemplo, entre outras coisas, que todos nós possuímos dentro de nós várias coisas, o bem, o mal. Porque essa personagem aqui, ela é uma personagem que ora se mostra extremamente afável, extremamente delicada e, em outras horas, brava, furiosa. E assim somos nós, seres humanos, né? Então, nós podemos pensar na Drusca como uma personagem humana, inclusive, né? Que nos ensina que não é problema nenhum a gente ter essa variação de humor, essa variação de ser. Isso faz parte do ser humano, está inerente ao ser humano. Isso é muito bacana, porque a criança também aprende um tipo de comportamento, na realidade. Está aprendendo uma outra língua também, mas aprendendo outros elementos que não fogem daquele tradicional de aprender depois no ensino fundamental e tal, que vai ser necessário, mas o verbo to be e tudo mais, né? Então, ela vai aprender lendo. E a gente sabe que, seja a língua estrangeira ou a língua materna, é fundamental que nós aprendamos lendo, falando em voz alta. Então, a criança, ela lê
em português, ela internaliza esses conceitos, ela tem uma fruição, ela tem uma aproximação com o livro. Quando eu digo uma apreciação, é porque o livro ele não foi escrito com um viés pedagógico. Ele ensina, vou repetir, ele ensina, mas pelo viés artístico. Então, ele tem toda uma elaboração conceitual por trás dele. E a ilustração, ela também foi pensada para dialogar com o texto. Então, há muitos anos atrás, assim, na década de 70, por exemplo, na década de 80, quando a literatura infantil no Brasil, ela começou a tomar fôlego, era muito comum a gente encontrar um livro de literatura para criança assim, ó, falava da vaquinha amarela e tinha um desenho da vaquinha amarela. Falava de coração, tinha um coração. Hoje essa é uma concepção de ilustração já ultrapassada. E a ilustração, ela surge para ser um outro texto, para a criança avançar na leitura. Então, a ilustração, ela não reproduz fielmente o texto, né? Então, assim, a gente procurou trabalhar, primeiro, um texto bem elaborado, o texto em português bem elaborado. A gente teve um cuidado com a ilustração, que a ilustradora é a Mariana, que faz belas artes, então ela procurou criar um texto que não fosse extremamente colado ao texto verbal. E a Louise Potter, que é a nossa tradutora, ela é inglesa, né? A Louise Potter, inclusive, fala pouco português, então ela teve muito cuidado na tradução para o inglês. Então, a gente fez um livro para criança pequena com os mesmos cuidados que você tem quando você faz um livro para adulto. Porque a gente entende que o livro na vida da criança é um direito. Então, como direito, tinha que vir um material muito bem elaborado. Professora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Adair Neitzel. Um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale, estamos no segundo bloco do programa. Hoje, professora, as editoras, elas estão apostando também nesse público, não só no livro bilíngue, é claro, mas estão apostando. A gente vê o 1808 do Laurentino Gomes, que conta a história do Brasil, que já veio uma edição infanto-juvenil, o Pequeno Príncipe também é reedição, né? Então, as editoras estão apostando nesse público também, né? Sim, eles estão apostando no público infantil e as editoras estão tomando muito cuidado com a forma. Não basta tu só imprimir, né? Então, por exemplo, agora, ano passado, saiu uma coleção do Machado de Assis, belíssima, para adulto, mas toda colorida, com um papel de parede, assim, de fundo. Então, as editoras estão apostando também no viés estético, né? De como que esse livro pode educar esteticamente, seja a criança pequena, seja o adulto. Porque não é só o texto que você lê, mas é a forma como você interage com esse material. Porque é uma leitura, né? Assim, Sim, a imagem a ilustração é uma leitura, né? Exatamente. Por isso que quando os pais compram o livro para criança pequena, ele também deve observar esse aspecto estético do livro, como é que essa imagem dialoga com o texto, né? Que benefícios esse livro traz, não só do ponto de vista do texto verbal, né? Mas também da ilustração. Isso é muito bacana, né, professora? Agora, como é que foi... a Mariana, ela é egressa aqui do CAL, né? Isso, a Mariana, então, fizeram em conjunto, porque a sua filha fizeram em conjunto, é isso? Isso, a Mariana, ela estudou no CAL a vida toda, né? Ela fez desde da primeira série até o ensino médio, ela se formou no CAL e optou por fazer Belas Artes em Curitiba. E esse é o primeiro trabalho dela impresso, né? Ela é o segundo trabalho dela impresso. E o trabalho com o ilustrador, ele precisa ser de muito diálogo, né? Porque o que o ilustrador vai construir é algo que representa como ele vê o texto, mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma agressão ao que o autor pensou quando elaborou o texto.
Então, precisa ser um diálogo também com o escritor. E, ao mesmo tempo, na hora que ele vai para a edição, lá na editora da Univale, que é o caso deste, né? É uma conversa com quem faz o layout. A diagramação. Então, assim, muitas imagens, por exemplo, a gente teve que abrir mão. Teve imagens que não compuseram um livro, que a gente teve que retirar. Outras, a Mariana teve que escrever com base no que a Ana, que é a menina que fez a diagramação, dizia. Então, assim, é um acordo. A gente abre mão de algumas coisas, a Ana abriu mão de outras coisas. Então, até na cor da caixa, quando a Ana colocou a caixa onde está o texto em português e inglês, ela colocou muito colorido. Não foge um pouco da ideia, tá, Ana? Porque a ideia é que a ilustração tenha o mesmo peso do texto verbal. Então, é toda uma conversa que a gente faz com o ilustrador, com quem faz o layout e também com o pessoal da coordenação da editora. Porque, por exemplo, tem que ser um livro que venda. Tem que ser comercialmente viável, né? Comercialmente ele tem que ser viável. Então, se comercialmente ele tem que ser viável, o tamanho do livro, tá? Não foi determinado por mim nem pela Mariana, foi pela coordenação da editora da Univale. Porque daí eles observam o quê? Quando vai numa feira de livros, tem que ser um livro que se encaixe naquele tamanho do expositor. Se é um livro que sai do tamanho do expositor, já os livreiros colocam mais para trás. Então, tem todo um acordo até esse livro sair. Tem que pensar no conteúdo e também em todas essas ações, estratégias de marketing, né? E senão o livro não chega ao público. E quem escreve quer ser lido. Exatamente. Né? Então, nós temos que fazer esse livro circular. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.